deve ser a minha semeadura? Repita comigo. E não nos cansemos de fazer o bem. Repita, não nos cansemos. Semeadura contínua. Pronto, primeira característica. Semeadura contínua. E não nos cansemos. Por quê? Por quê, irmão Júlio? Porque chega uma hora, irmão Júlio, que você ser solidário para com o abstrato, porque Deus é abstrato, não é verdade? Pesa por causa das contas físicas. Só que a oferta só é oferta se ela for um sacrifício. Eu vejo povo aí mandando o povo ir para o inferno com Malaquias 3,10. Não precisa de Malaquias 3,10 para me responsabilizar de fazer a igreja entender isso. A oferta que é oferta, ela precisa ser sacrificial. Se ela não for sacrificial, ela não é oferta. Ainda que ela seja, Júlio, peremptoriamente o reflexo do 10% do rendimento. Mas se aquele 10% não for um sacrifício, ele é uma doação, uma associação. A oferta que é oferta é sacrifício. Por isso que tem que ser contínuo, porque vai chegar um dia do mês, ou um mês do ano, que você será ameaçado na dificuldade existencial em dar ou não dar, por causa da dificuldade. Você nunca, tomara que você obtenha motivos e oportunidades para ser solidário com folga. Que Deus te abençoe e te prospere. Mas o vetor de qualquer oferta que venha à salva não é monetário, é existencial. A maior oferta que caiu, irmãos, Jesus foi 3 vezes para o templo. Quantas? Todas as 3 vezes registradas nos evangelhos, ele está lá no gasofilácio. Ou está sendo cobrado um imposto do templo para ele. Ele viu lá 2 moedinhas caindo. A palavra ali, em latim, é quadrante, que é 1 centavo dividido por 4. O que equivale a isso? No judaísmo, é shekel. No grego, didracma. É o menor valor dividido em 2. O quadrante, em 4. Quando foi traduzido para o latim, colocou quadrante, palavra 4. É 1 dividido por 4. Didracma, 1 dividido por 2. Mas para Deus, aquela pequena moeda que monetariamente não tem valor, foi a maior oferta. Então qual é o valor da oferta? Existencial. Não é financeira. Não adianta a pessoa ter R$1 milhão ganhando todo dia, vir cá entregar R$100 mil, e eu sair plantando bananeira, e ele sair porque ele não deu nada. A oferta de quem não tem R$1 e dá 50 centavos é maior do que ela. Porque a oferta nunca foi monetária, sempre foi existencial. Gente, não é o dinheiro que vai cair, não é quanto aquele dinheiro vale, é quanto aquilo custou para sair do seu bolso. As pessoas não entendem isso. Eu não sei por que as pessoas não entendem. Está tudo tão claro na Bíblia e eu não sei por que não entendem. Repita comigo: semeadura contínua, semeadura em devido tempo. É porque a pessoa semeia semente pensando que está semeando uma árvore frutífera. Aí eu semeei, hein? Eu semeei. Não, olha aqui, ó. No devido tempo. Vamos repetir no devido tempo. 1, 2, 3. No tempo de Deus, irmão. Você vai colher no tempo de Deus. No devido tempo. E outra coisa, sempre que a sua colheita for muito grande, você substituir o provedor pela provisão, ele pode vir arrancar a provisão para que você volte ao provedor. Foi o que ele fez com Abraão. Ele pediu quem para Abraão? Isaac era o quê? A provisão. Deus não queria Isaac. Deus nunca quis Isaac. Deus quis saber se ainda tinha Abraão. Quando Deus pede para Abraão a provisão, era para saber se Abraão mantinha relação com o provedor. Porque todas as vezes que o indivíduo que prospera abandona o provedor por causa da provisão, Deus tira a provisão para ele voltar para o provedor. Mas nesta noite Deus vai fazer uma obra de misericórdia na sua vida. Semeadura contínua, semeadura no devido tempo, semeadura sem desmaiar. Eu vou ficar olhando essa palavra no grego, sem desmaiar. Por que desmaiar? Porque na palavra que foi traduzida para nós pelo Padim, século XVIII, né? 17, não sei. O irmãozinho João Ferreira, não, é século XVI, Eu já esqueci, a cabeça não está funcionando mais não. É se não desfalecermos, porque o cidadão cansa de ofertar. É engraçado que a igreja cansa de fazer com que os recursos dela se mantenham ou aumentem.
mas as contas e os desafios sempre são presentes. É um Golias todo dia. Hoje mesmo eu passei ali para pegar um fiozinho lá para casa, aí a irmã, pastor, tem uma notinha aqui. Eu digo, tem, é lá da igreja. Eu digo, da igreja? Aí lembrei que nós mexemos aqui em cima, e quanto que é? 600 e tantos reais. É assim. Toda hora é um Golias. É assim. Mas a igreja não, ela desanima. Olha aqui, Paulo fala assim, ó, não desmaiemos. Aí ele foi traduzido o quê? Se não nos... Repita comigo. Eu só colho se eu não desmaiar. Isso é o grego. Mas aqui, ó, eu só colho se eu não desfalecer. Sabe o que é essa palavra no grego? Eu não sou nada de grego. É ekakamoen. Significa, sabe o quê? Se eu não ficar relaxado. Se eu falar isso aqui na igreja, depois é capaz de me atirar um sapato e me derrubar daqui do púlpito. Você fala, irmão, larga de ser relaxado. Pensou lá isso? Mas Paulo falou. Ele falou lá para os irmãos, não estou falando nada aqui para ninguém. Foi ele que falou, eu fui para o grego para poder tentar entender. Então, não vamos sair do caminho do dever por causa do medo. Olha aqui, ó. Não desanimemos. Refere-se à vontade, desmaio, relaxamento do poder. Bengal é a palavra aqui. Dá para suportar isso aí, irmão? Diga amém. Aí, tá bom, né? Acaba o assunto, né? Vamos mudar de epístola. Eu já falei hoje quanto tempo? Uns minutos aqui. Aí ele fala assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. É onde que eu falo para o Carlos, para o Éder, sempre priorizar os irmãos que são da família da fé. Porque se você for analisar esse texto aqui com uma Bíblia interlinear, que é aquelas que colocam dois textos em paralelo, você vai ver também que esse texto fala de diaconia, de serviço prestado. E aí, para encerrar esse assunto, ele fala aqui, ó, eu vou falar a frase de John Wesley: faça todo o bem que puder, de todos os modos que puder, por todos os caminhos que puder, de todas as formas que puder, por todas as pessoas que você puder. Essa é uma frase de John Wesley para corroborar o versículo 10. Eu só vou ler. Vede com que letras grandes vos escrevi, do meu próprio punho. Irmão, tinha uma palavra grega aqui, palavra retou. Eu fiquei assim, sem entender, irmão Júlio, irmão Léo, olha. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Foi pesado, né? Vamos repetir no 3, de Deus não se zomba. 1, 2, 3. De Deus não se zomba. Aí ele fala, pois aquilo que o homem semear, isso também... Aí ele fala, porque o que semeia para a sua própria carne... Aí eu fiquei assim, Senhor, mas esse texto está parecendo prolixo. Textos prolixos, eu sou prolixo. Quando eu saio de um assunto, sem concluir o assunto que ficou. Eu falei, será que Paulo ele se vale dessa característica prolixa? Aí eu fui para o grego para tentar entender. Mas não, quando ele fala assim, ó, a palavra aqui, a palavra é sarca, que significa adolescente. É financeiro o texto. A palavra é sarca, significa adolescente. Quando que significa? Com os objetivos de cumprir os seus próprios desejos. É a semear na carne. Eu não vou ser solidário com a igreja, não. Eu não quero ter compromisso com a igreja, não, porque eu tenho o objetivo de cumprir os meus próprios. Meu Deus! Um profundo, né? Eu fui atrás para saber, porque eu achei que era uma digressão, que é um defeito que Paulo tem. Paulo tem digressão. Que também é sair. Prolixo é você colocar muitos assuntos. Eu errei na palavra. Digressão é quando você sai de um assunto sem terminar o outro. Mas não é a digressão. É Paulo dizendo assim, o que semeia na carne, isso é aquele que tem uma administração adolescente. Repita comigo, todo adolescente faz o que gosta. Ele não faz o que precisa. Vocês não têm nada, coitado. Pai. Pai, me dá um dinheirinho aí, pai. O sorvete aí, pai. Não, pelo amor de Deus, irmão. Tem que começar a crescer.